Olá pessoal, bom, decidi gravar esse vídeo aqui baseado em tudo aquilo que eu tenho visto nesses dias, né? Essa algazarra toda, uma brigaiada. Confesso que eu estou um pouco de saco cheio de ficar ouvindo noticiários, internet, estou me desligando um pouco disso porque eu não vou pegar coronavírus, mas vou pegar outras coisas se eu não ficar atento, né? E as pessoas não se preocupam com a saúde mental das pessoas. Bom, em 2017, como eu estava dizendo, 5.653 pessoas morreram por desnutrição ou doenças causadas pela desnutrição, né? Pela falta de alimentação correta, pega-se muitas doenças. Então são 15 pessoas por dia morrendo assim. Não vi algazarra nenhuma no mundo. Nada. 2018 a gente teve aí outros números alarmantes. 300 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão no mundo. No Brasil é quase 6% da população. Você faz os cálculos aí, 210 milhões mais ou menos de pessoas, 6% da população diagnosticada. Agora, ansiedade ou síndromes que envolvem a ansiedade, né, transtornos que envolvem a ansiedade, o diagnóstico é maior, chega a quase 10%. 10%. Você sabe quanto se fatura no mundo com a venda de ansiolíticos? Quase 380 milhões se fatura no mundo com venda de ansiolíticos. Me parece que coronavírus não é o pior vírus, não é a pior doença que está acontecendo não, né? Eu estou falando sobre isso porque as pessoas não pensam na saúde mental. Eu vejo um monte de político falar um monte de besteira, de jogar como se fosse um bando de porcos lá num cercado comendo lavagem. Você joga mais lavagem, joga. Médicos às vezes falando um monte de besteira, jogando. Não se cuida da mente do ser humano e eu estou assustado como o Brasil está ruim, está mal, né? Como a mente do brasileiro, claro que tem as suas exceções, está mal. Os caras estão brigando por política num momento de crise sanitária, uma crise da saúde, crise econômica que está se entrando e a galera está brigando ainda. O pessoal fica colocando ainda ele não, ele sim, ele não, ele sim. Bolsonaro 2022, precisamos fazer impeachment. O pessoal está brigando por isso ainda com essa situação. Eu estou impressionado como o ser humano tá perdido mesmo. Tá perdido mesmo. Eu pensei que tinha uma esperança no fim do túnel, mas o negócio está complicado. Tá difícil ver essa luzinha no final do túnel. Né? Uma situação como essa, em vez de você ajudar os velhinhos que estão precisando, não podem sair de casa ou não devem sair de casa pelo menos durante um tempo, fica aí na internet, marmanja, né? 20 e poucos anos nas costas, 30 anos nas costas, ao invés de servir para alguma coisa, fica na internet o dia inteiro xingando os outros, mandando mensagem xingando os outros. É a situação. Bom, alguns dizem que está tudo beleza, está tudo perfeito, a educação do Brasil nesses últimos anos está perfeita, professor apanhando na cara, tomando tapa na cara, soco, mas está tudo beleza. A gente aprendeu, na verdade, a viver dessa forma, né? Então cada um dá aquilo que tem e é isso que o brasileiro tem tido num geral, né? Claro que tem as suas exceções, mas no geral fica essa briga aí de rótulo, né? Bolsominion, ele não, e não sei o que, tem qualquer opinião que você coloca. Se você fala que é a favor, é um desgraçado, fala que é contra, é um desgraçado. Quer dizer, na verdade, essa é a democracia que foi estabelecida no Brasil durante vários anos, né? Você tem que fazer parte de um grupo. Eu, por exemplo, não faço parte de partido político nenhum, não faço parte de um grupo nenhum, nada, ok? Eu sou livre, sou um brasileiro livre para pensar e para me expressar. Mas você não pode fazer isso, você tem que ser de um grupo, porque se não for de um grupo, você é um desgraçado que precisa morrer, não é? Mas vamos lá, uma comparação aqui que eu faço, eu vejo o pessoal falando sobre a questão da Itália, e chegou esse alvoroço no Brasil baseado no pensamento dessa comparação da Itália, porque na Itália morreram tantas pessoas, na Itália tem tantas pessoas infectadas, mas vamos pensar o seguinte, Itália, ok? A Itália. A comunicação foi completamente errada. Eu torço para que um dia uma pessoa sensata coloque as pessoas certas para fazer esse tipo de comunicação, ok? Eu trabalho com saúde mental, por exemplo, e eu vejo gente que trabalha com pé dando notícia, eu vejo gente que trabalha com dinheiro dando notícia.
Quer dizer, não há sensibilidade nenhuma em como se colocar. Eu costumo dizer que pior do que a não informação é a má informação. E pior do que a má informação é a informação colocada da maneira errada. Isso arrebenta muita gente. Contexto de Itália e Brasil. Bom, a Itália, na verdade, tem 60 milhões de habitantes, ok? Se você pegar o Brasil, tem 200, 210 milhões, então 6, 12, 18, vai dar aí... a Itália mais ou menos é um terço, quase um quarto aí, vamos colocar. E se a gente arredondar para um terço, beleza. Se não for arredondar para um quarto, não há problema. Um quarto do Brasil aí é a Itália. Só que é um quarto do Brasil que fica num território menor do que o Maranhão. 60 milhões de pessoas dentro do Maranhão, imagina só, ok? Então tem 60 milhões de pessoas vivendo perto dessa forma. A cultura italiana é familiar, aquele negócio da família, junto, comer junto, aquele negócio todo. Então há contato a todo momento, diferente de alguns outros países. Nós temos um clima frio na Itália nesse momento que estourou o coronavírus. A Itália não ficou sabendo antes de como proceder com isso, simplesmente aconteceu, simplesmente foi jogado ali, apareceu. Não houve preparo, não houve nenhum tipo de experiência anterior em relação a isso. Certo? 30% dos italianos são idosos, são pessoas idosas, e desses idosos, grande parte acima dos 80 anos. Enfim, o contexto italiano é completamente diferente do contexto brasileiro. E eu vejo a insanidade de algumas pessoas de colocarem alvoroço e jogarem como se a gente estivesse vivendo o mesmo contexto da Itália. E nós não estamos vivendo o mesmo contexto da Itália. Eu conheço a Itália, conheço muito bem grande parte da Europa, o mesmo contexto não existe, ok? Então você dá uma informação, né, sobre um contexto, mostrando que isso vai acontecer aqui, é como se você vai pegar, por exemplo, o contexto do Havaí, é o mesmo que se vive em São Paulo? Não é o mesmo contexto que se vive em São Paulo. Deixa eu dar a informação da dengue, por exemplo. Eu morei no sertão do Nordeste. Muitas e muitas pessoas morrem no sertão do Nordeste por dengue todos os anos. Eu via isso aí. Eu peguei dengue 2 vezes e quase morri na primeira. Muita gente morre. Agora, é o mesmo contexto de São Paulo? Não é o mesmo contexto de São Paulo. O contexto de São Paulo é o mesmo de quem mora lá no interior do Pará? Não é o mesmo, é completamente diferente. Então uma notícia para ela ser levada a sério, tem que haver o contexto. Mas isso aí não, que contexto, que é assim que funciona? Bom, essa é a asnice que muita gente está fazendo, ok? Eu repito, eu trabalho com saúde mental há muitos anos, eu trabalho em catástrofes, em guerras, sei lidar com essas situações assim, e o que estão fazendo é genocídio mental, na verdade, certo? Isso é uma grande besteira. É claro que uma ou outra pessoa pode morrer, né? São pontos fora da curva, e pode morrer porque a vida é assim. A vida é feita de vida e morte, a vida é feita do respirar e parar de respirar, a vida é feita dessa forma, e eu vou te mostrar aqui outros dados estatísticos, porque são números, né? Vai brigar com o número, vai discutir com o número, vai sair na Paulista pelado agora para manifestar contra os números que acontecem. Bom, para você ter uma ideia, uma epidemia chamada SARS, que ocorreu em 2002, né, por conta de um outro tipo de coronavírus aí, teve uma taxa de mortalidade de 9,63%. Teve 813 óbitos e quase 9 mil casos, certo? A epidemia chamada MERS, causada por um coronavírus em 2012, fechou a taxa de mortalidade em 34,45%, certo? Vamos lá. Isso aí são dados já que a gente tem à nossa disposição. Vamos lá. Doenças cardíacas e hipertensivas, tumores e etc. etc. que eu digo mal de Alzheimer também é colocado aqui, são as doenças que mais matam na Itália. Em 2014, para você ter uma ideia, o Instat coloca que morreram com essas doenças quase 600 mil pessoas. Doenças relacionadas ao coração são responsáveis por 30% das mortes no país, ok? Bom, muitos acham que a gripe é uma grande bobagem, não é? Mas ela mata, em média, 900 pessoas aqui no Brasil. Pelo menos 900 pessoas morrem
de gripe normal aqui no Brasil, certo? Uma pediatra até chamada Isabela Balalai deu uma entrevista, que é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, ela falando sobre isso aí. Vamos lá, o coronavírus ele é muito contagioso? Sim, ele é muito contagioso, como já se viu. Eu não sou médico, não vou falar sobre o contágio do coronavírus, ok? Embora tenha muita gente que não é médico, né? Tem gente aí que na verdade tem grandes outras profissões, nada a ver com a medicina, mas agora está virando especialista em economia, medicina, etc. Enfim, o vírus é muito contagioso, mas cerca de 97 a 98% dos doentes se recuperam normalmente e muitos nem sabiam, nem vão saber que tem a doença. A doença causou 3 ou 4 mil mortes nesses meses, ok. Agora, a tuberculose mata 1,5 milhão de pessoas por ano. Eu não vi ninguém em quarentena porque a tuberculose mata dessa forma. E como é que a tuberculose é passada? Entra no Google e você vai ver. Não é passada intelectualmente, não, ciberneticamente, né? Não, a tuberculose não é passada assim, não. O índice de letalidade é de 3,4%, ok? Na China, fora da China, 1,4%. A letalidade do coronavírus, 1,4%. Vamos lá, doenças que matam. Em 2018, cerca de 10 milhões de pessoas contraíram tuberculose no mundo. 1,5 milhão morreram. Hepatite B e C, 325 milhões de pessoas em todo o mundo. 1.300.000 pessoas morrem de hepatite B e C todos os anos. A OMS classifica o vírus do HIV como um dos maiores problemas globais de saúde pública. Só em 2018, 770.000 pessoas morreram por complicações. Ok? Vamos lá. Desde que o vírus surgiu, 75 milhões de pessoas morreram infectados. Foram infectados, aliás, e 32 milhões de pessoas morreram com o HIV. Uma das doenças mais comuns no mundo é a gripe, que eu falei já, certo? Que anualmente leva 650 mil pessoas a óbito por doenças, principalmente por doenças respiratórias. Em 2018, o Brasil registrou um aumento de 194% no número de mortes por gripe em relação ao mesmo período de 2017. 839 contra 285 no ano anterior. Em 2018, o número estimado de casos de malária no mundo chegou a 222 milhões. 405 mil óbitos de malária. Eu não vi ninguém fechar o planeta Terra por conta disso. Eu não vi ninguém falar em apocalipse, em profecias bíblicas cumpridas. Eu não vi ninguém falar sobre isso. Todo ano isso acontece. Com menos precisão de informações, há muitas pessoas que morrem de cólera, para você ter uma ideia. Não tem tantas informações precisas e tal, mas estima-se que há pelo menos 143 mil mortes de cólera no mundo todo ano. 143 mil só de cólera. E eu não vi nada, nenhum prenúncio apocalíptico por isso. 2016, nós temos aqui dados, por exemplo, da OMS. 2016, o último dado disponível, foram reportados 132 mil casos. Uau! 2.500 mortes de cólera. Isso dados da OMS, ok? Anualmente a estimativa é que a febre amarela atinge 200 mil pessoas. E 30 mil pessoas morrem por febre amarela todo ano. Né? O Brasil teve 483 mortes por febre amarela entre julho e junho de 2017 e 2018, período de um ano aí, quase 500 mortes por febre amarela. Quantos morreram com coronavírus? É claro que eu não sou a favor da morte, ok? Não corta esse vídeo aqui, um monte de gente idiota faz, né? Corta uma parte de vídeo e depois sai jogando palavras soltas por aí. É o que a gente tem acostumado a ver muito, né? Pega uma palavra solta e joga por aí. 2019, o Brasil registrou o segundo maior número de mortes por dengue em 21 anos.
né, com 754 mortes por dengue. Isso é que é registrado, gente, porque no sertão tem um monte de gente que morria e não passava por isso. Eu mesmo fui diagnosticado a primeira vez, o médico olhou para mim e falou assim, não, não é nada não, toma um remédio aqui. Se eu tivesse tomado o remédio que ele falou, eu tinha morrido. Ele lidou como se eu fosse, na verdade, um jumento, um porco, um animal qualquer que está ali, ó, joga fora. Eu não tomei o remédio que ele me falou, certo? E consegui me recuperar porque era dengue. Segundo ele, não era dengue não. Né? Depois apareceram as manchas, tudo aí foi confirmado que era dengue. Enfim, olha quanto diagnóstico errado que tem, certo? O ebola, por exemplo, lá no Congo, né, a epidemia ainda não foi controlada. Até agora, 3.400 pessoas com caso de ebola, mais de 2.000 pessoas morreram só no Congo com ebola. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje vive-se uma histeria geral em relação ao coronavírus. É uma doença, é contagiosa, mata principalmente o grupo de risco aí, que são pessoas acima de 60 e principalmente as que são acima de 80, é uma grande verdade, não tenha dúvida. E eu não vou discutir a doença. A doença é real, ela existe, é um fato, pessoas morrem por causa disso. Agora, o que eu discuto é a reação das pessoas em relação a isso. Primeiro é que estão mais preocupados com briga política. Primeiro é isso. Segundo é que se aprova fundão eleitoral, por exemplo, né, e deputado, senador, juiz, né? Hoje, na verdade, o STF manda mais do que qualquer um no Brasil. Né? O Brasil é deles, na verdade. O Brasil é um curral de porteira fechada onde o STF faz o que quiser, da forma que quiser. Essa é a grande verdade, certo? Essa é a grande verdade. Pessoas hoje são marionete de STF. Os caras têm o rei na barriga, fazem o que quer. E é isso mesmo, né? Eu vivo num país livre, por enquanto, né? E posso ter liberdade de eu falar o que eu quiser. Se você não quer concordar, não precisa concordar com isso não. Isso aqui são dados. A questão é, por que eu estou abordando isso? Por causa da histeria do coronavírus. Uma mensagem apocalíptica foi colocada. Mas isso que eu falei agora acontece todo ano, no Brasil e no mundo. E por quê? Porque não se lida de maneira diferente. Quantas milhões de pessoas morrem por desnutrição? Quantas crianças morrem por violência sexual no mundo? Ninguém parou o comércio por conta disso. Sabe por quê? Mas claro, mas isso não passa para as pessoas e tal. É verdade, a gente está mais preocupado com o nosso umbigo, não é verdade? A gente está mais preocupado com o nosso, né? Se for me atingir de alguma forma, então tem que parar o mundo, né? Mas é assim. Mas e os outros? Aqueles que realmente não podem? Não vejo manifestação em relação a isso. Eu vejo manifestação sobre muitos temas. Mas o que eu não vejo é compaixão. O que eu não vejo, na verdade, é amor, é carinho, é graça. Quantos artistas pegaram os milhões que ganham por mês e colocaram ali para ajudar, para construir hospital? Eu vi que houve um grande empenho para que houvesse Copa do Mundo e Olimpíadas. Na época se falou que não se faz Copa do Mundo com hospitais. Mas quantas pessoas famosas colocaram seu dinheirinho agora para construir um hospital? É mais fácil jogar todo mundo em casa, não é verdade? Mas a pergunta que eu faço é, 40% da economia brasileira é informal. Como é que uma pessoa, um pai, uma mãe de família, vai dar comida para os seus filhos? Mas não vai morrer de coronavírus, mas vai morrer por desnutrição. Essa é a ideia? Inteligente? Uau, que fantástico! Não, abrir comércio é um absurdo, é um genocídio e tal. E como é que eles vão se sustentar? Porque para você que está me ouvindo agora, né, que é sustentado pela mamãe, pelo papai, que tem uma vidinha, tem a sua poupança gorda e tal, beleza. Mas e aqueles que não têm isso? Como é que eles vão comprar um remédio? Como é que eles vão ter um transporte para ir num posto de saúde? Como é que eles vão ter comida? Como é que vai girar isso? Para tudo, beleza, aí não chega nada no mercado. Mesmo que você tenha dinheiro, não vai ter nada no mercado. O que eu estou dizendo é que há muita insanidade. Quando você fica histérico, você fica insano. O medo não controlado gera pavor. Esse pavor ele gera essa histeria. Isso é um absurdo, a forma como estão reagindo. Eu me preocupo com a reação das pessoas. Esses dias a prefeitura pegou,
uma prefeitura daqui pegou e lançou, o prefeito e o secretário de saúde, porque tem uma criança de 3 meses internada na UTI, grave. Porra, você dá uma informação desse jeito, joga isso como se fosse um bando de idiotas ouvindo isso. Olha como ficam os pais agora de bebês. O cara nem sabe se está com coronavírus, porque na mesma noite saiu a notícia do mesmo bebê no G1, no portal, dizendo assim, olha, suspeita de coronavírus. Uau! Quer dizer, peraí, trata-se o ser humano como se fosse uma lata de lixo, é assim. Agora essa gritaria toda, né? Porque o presidente colocou essa MP, porque agora falou assim que o ideal é que não fique todo mundo em casa, vamos isolar aqueles que... Meu Deus do céu, até quando? Até quando o brasileiro vai ser assim? Até quando? Até quando vai viver dessa forma, aceitar viver dessa forma? Até quando a gente vai ver político, que nem o senhor Lula, brigando por política no próprio velório da mulher? Um desrespeito. Agora, ao invés de ele estar produzindo, incentivando o pessoal do PT a fazer alguma coisa decente, construam um hospital. Construam um hospital. Ok? Porque tiveram 16 anos para fazer isso aí. Construam um hospital, dê assistência para a população. Briga política, deixa para depois. Agora quem gosta do PT, eu não sou petista, não sou PSDB, não sou nada disso aí. Ok? Agora eu vejo o Lula brigando com questões políticas agora. O Ciro Gomes brigando com questões políticas agora. Pô, vai tomar vergonha. Marmanjo, já aí tá mais de 60 anos, não tomou vergonha, não aprendeu a ser homem até hoje. Seja homem. Aprenda a ser homem, aprenda a honrar, na verdade, né? O ser avô, o cara é avô já, não consegue ser homem, acha que idade forma caráter, idade forma hombridade, forma nada. Nada, tem muito marmanjo de 50, 60 anos que é irresponsável, como esses dois que eu coloquei aqui, que ficam falando mal de política agora, não é momento de política. Quero ver um parlamentar abrir mão do seu salário durante 4 meses, porque eu estou vendo governador e prefeito de alguns lugares falando, não, o Brasil parou, de 3 a 6 meses parou tudo e tal. Parou porque você recebe. Abra mão do seu salário, depois você fala dos outros. Hipócrita, sociedade, grande parte da sociedade hipócrita, movimento político brasileiro hipócrita, abra mão. Davi, Alcolumbre, Maia, acham que é dono do Brasil, abra mão do seu salário, de todos os seus benefícios durante o ano inteiro. Hipócrita, são hipócritas. Sabe o que é hipócrita? É quem finge ser uma coisa, mas na verdade é outra. Passa uma coisa pro outro, mas ele vive outra coisa. Isso é hipocrisia total. O que a gente precisa? 2 coisas, né? Médicos especialistas falando, hospital de campanha e suporte ventilatório. São 2 coisas para recuperar quem está com coronavírus. Eu não vejo as pessoas falando sobre isso, sobre a solução, só sobre o problema. Só sobre o problema e não sobre a solução. Uau! E aí eu repito, qual é a preocupação com a saúde mental? Com a histeria? Que aí é a minha praia, saúde mental. Eu não trato o cérebro, ok? Eu trato a mente do ser humano. A reação e as ações do ser humano. E aí, qual é a reação? Como nós estamos pensando em relação a isso? Bom, esse é o meu desabafo em relação a essa situação toda que eu estou vendo. É um absurdo que a gente continue ainda sendo irracional ou agindo de maneira irracional. O ser humano é inteligente, ou pelo menos pode exercer inteligência. Então, saia do Facebook, saia do Instagram, do WhatsApp, pare de espalhar terror pelo mundo. Isso não leva a nada. Cura alguém mandar isso? Mas é informação. Pior do que não ter informação é informação errada, incompleta. E pior do que a informação incompleta ou errada é como você dá essa informação. Não faça isso. Genocida é você, ok? Você que de repente joga isso de qualquer forma. Genocida é você que está mais preocupado com briga política agora do que com ajudar pessoas, com socorrer pessoas. E quem está falando isso é alguém que dedica quase 20 anos da história. Eu dedico quase 20 anos da minha história em socorrer pessoas em vários lugares do mundo, em catástrofes, em guerras. Então eu não fico sentado com a minha bundinha na cadeira falando um monte de besteira na internet e não fazendo nada na prática. É isso que eu vivo fazendo, né? E nunca recebi salário especificamente para isso. Ok? Sou voluntário quase 24 horas por dia fazendo isso, tudo que eu faço, socorrendo inclusive refugiados, né, em várias partes do mundo.
Enfim, como é que você vai reagir? Como é que você vai sair dessa? Vai sair da mesma forma? Quando começou a questão, e para encerrar meu pensamento aqui, quando começou essa questão do coronavírus, eu confesso para você que dentro de mim me veio uma esperança de que a gente pudesse agora usar esse tempo para sair melhor, para sair pessoas melhores, com um caráter melhor. Mas na verdade eu vou jogar a toalha, né? Não tenho essa esperança de que a gente vai sair melhor não, né? O tanto de coisa que ontem, por exemplo, eu vi as pessoas colocarem e postarem, o tanto de coisa, né? Eu não sou bolsominion, eu não sou defensor do Bolsonaro, eu sou defensor do Brasil. Quero deixar isso bem claro para você, né? De repente tem algum idiota me assistindo aí agora que o fato de você não concordar com alguma coisa significa que você concorda com tudo em outra coisa. Eu não sou nada disso aí, ok? E também não tenho problema nenhum em falar em quem voto ou em quem votei, não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Agora, o pronunciamento, por exemplo, que o presidente deu ontem, falando sobre, por exemplo, eu assisti e ele falando sobre que ele foi um atleta, por ele ser um atleta, se ele tiver alguns sintomas do coronavírus, para ele isso não será mais do que uma gripe, ok? Como disse aquele médico, quer dizer, ele se referiu ao Dr. Drauzio Varela, um médico respeitado, competente, me parece um excelente caráter, muito dedicado naquilo que faz, experiente. Ele falou isso no Fantástico, o médico Drauzio Varela falou isso, o presidente replicou isso, e quem paga o pato é só o presidente. Eu não estou defendendo o Bolsonaro, ok? Eu nem o conheço pessoalmente, não faço ideia quem seja o caráter mesmo dele. Não é meu papel descobrir isso aí. A questão é verificar a reação ou ação do presidente da República. Mas a primeira coisa para eu fazer isso é ter respeito. A gente vive hoje, parece como é que fala? Aquele cercado do rodeio, solta todo mundo ali, fica todo mundo dando cabeçada. Não há o mínimo de respeito. Você fala em democracia, mas fica xingando o presidente da República na internet todos os dias. Eu não votei no Lula na época, nunca xinguei o Lula na época. Eu não votei na Dilma, nunca xinguei, ok? Não voto por partido nenhum, ok? Todas as vezes que eu votei, e eu não votei no Lula e na Dilma, vou deixar bem claro aqui, não foi porque eu escolhi não votar no Lula e na Dilma. Eu não votei porque eu não estava no meu local de votação, eu tive que justificar nessas épocas, mas eu não votei. Mas nem por isso eu fiquei xingando os 8 anos que cada um governou. Nem por isso eu fiquei histérico, como uma gazela, né, que fica pulando. Nem por isso eu me propus a ser um palhaço idiota, né, uma pessoa que na verdade não tem o mínimo de escrúpulos e ficar na internet xingando. Deveria se ter o mínimo de respeito. Hoje em dia não se respeita mais presidente da República, diretor de escola. Sabe por quê? Porque não se respeita pais. É por isso que a molecada de 10, 11 anos dá tapa na cara dos pais hoje. E aí quando cresce vai o quê? Vai mijar e cagar na rua para fazer manifestação contra prefeito, governador, presidente, etc. Vai quebrar tudo, vai tomar terra dos outros. É assim que funciona. Essa é a educação mental que o nosso país tem hoje. É deplorável. Você não concorda com o presidente? Então, eu vou chamar a atenção, você que se diz que tem fé, você que diz que tem fé de alguma forma e é um hipócrita do caramba, certo? Entenda o seguinte, se você não concorda com o presidente, ore por ele. Ore por ele. Se você de alguma forma acredita na Bíblia, a Bíblia ensina a orar. Outros livros, nenhum desses livros religiosos ensina a amaldiçoar, a xingar, a bater, a ir pra rua. Você não concorda com alguma coisinha, é impeachment. Não concorda com alguma coisinha, é impeachment. Até onde eu sei, Congresso deve lidar com isso. O sistema brasileiro político é o Congresso e o Senado que lida com a questão de impeachment, ok? Não é a sua análise se ele falou o português correto ou não falou o português correto. Você não elegeu ele para ser gente boa, legal. Você não elegeu um presidente, ou um presidente não é eleito, não é colocado. A função de presidente, na verdade, não é colocada para ele ser o melhor pai de família. Não é. Não é para ser o cara mais gente boa ou bem eloquente, porque coloca bem as palavras. Ele não foi eleito para isso, ok? E nenhum presidente no mundo é eleito para isso, certo?
né? Eu digo os eleitos, né? Porque na Venezuela não é assim, em Cuba não é assim, no Irã não é assim. Aí tem um monte de país aí que não é assim, ninguém fala nada. Na China não é assim, ninguém fala nada. Todo mundo quer viver com as bonanças do capitalismo, mas defendendo outras ideias de governo, na verdade. Mas ninguém quer viver nesses lugares aí. Eu trabalho nesses lugares, com ajuda humanitária nesses lugares. Eu trabalho nesses lugares. Você não. Ok? A grande maioria que está me vendo aqui não trabalha, nunca foi, nunca esteve. Eu trabalho nesses lugares aí, eu sei o que é isso, certo? Se você vive no seu mundinho capitalista e quer defender a ideia de outros movimentos, socialismo, comunismo, etc., então viva nesses lugares primeiro, ok? Que livro de história, isso aí, meu filho, isso aí até Hitler vira bonzinho na hora, certo? Aí eu não estou falando de direita, esquerda, nada disso aí, tá bom? Enfim, para eu encerrar aqui, eu quis postar isso para vocês, colocar, não sei quantos vão ver porque é grande pra caramba esse vídeo, é quase uma live aqui, falando a respeito do assunto, mas para a gente ter um pouco de saúde mental boa, reflexão, um bom pensamento, entender as coisas pelo contexto delas, entender as coisas por aquilo que ela realmente é e parar de ser massa de manobra. Quando eu pego uma informação, antes de eu replicar ela, eu vou destrinchá-la, eu vou buscar outros meios de comunicação, eu olho meios de comunicação que eu não concordo normalmente, eu olho o ponto de vista deles, aqueles que eu concordo um pouco mais, eu pesquiso com pessoas, eu pergunto, pego pontos de vista para depois formar o meu pensamento. Agora hoje não, joga um negócio na internet e um monte de gente se propõe a ser idiota e replica isso como isso fosse uma verdade. Uau! É por isso que o Brasil está como está. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, se não o maior. Você está preocupado com o coronavírus? Se preocupe com quantas pessoas morrem em acidente de trânsito, pelo menos. É infinitamente maior. Quer dizer que o coronavírus não é importante? Claro que é importante. Mas você tampa uma coisinha e deixa 10 aberta. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Então analise as coisas da maneira certa. Não se proponha a propagar cada vez mais essa cultura da idiotice. Porque essa é a educação que a gente tem. Respeite professores, respeite seus pais e respeite autoridades. Você não precisa concordar com elas, mas respeite. Pare de ir para a internet para ficar xingando os outros. Cada um, na verdade, dá aquilo que tem. Se você tem xingamentos na internet, é isso que você vai dar. Se você dá gritaria, ele não, se você dá isso, é isso que você tem. Sinto muito, mas a sua doença mental é muito mais grave do que qualquer coronavírus. Bom, eu sou Everton Lopes, isso é o que eu penso.